Como funciona esse tabuleiro? Tá? O tabuleiro da política, ele funciona de uma maneira que a pessoa vai colocar os argumentos dela para fazer com que os seus interesses sejam atendidos. Então, é dessa forma. Ela fala algo não porque ela acredita naquilo, mas é porque aquela fala dela vai levar ela a defender o interesse. Esse é o sistema, esse é o pensamento que se utiliza. Então, por exemplo, você precisava de um procurador para atacar o Lula. Beleza, Deltan Dallagnol, coloca lá o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Lula mora em São Paulo. Não existe argumentação para se colocar a Lava Jato em Curitiba. Curitiba não tem relação com isso. A sede da Petrobras é no Rio de Janeiro ou então em Brasília. Lula mora em São Paulo e os investigados não são de Curitiba. Então você, em tese, não teria argumentação para começar essa análise em Curitiba. Mas por que você coloca lá? Porque você acha que o tribunal de lá vai ser mais favorável para o seu pensamento. E aí você vai e cai no juiz Moro. E o que o juiz Moro vai lá e faz? Ele vai e faz todo um procedimento e ele quebra questões constitucionais. Ele atende a interesses que não são os interesses do judiciário. Tem vários textos comentando a sentença dele, inclusive. O processo do Lula foi julgado num estalar. Passou à frente de muitos outros. Por quê? Porque havia interesses políticos. Porque se você colocasse o processo do Lula para ser julgado na ordem correta, ele não seria julgado até hoje. Então, assim, é só para vocês entenderem que não existe muito essa questão de, não, houve um julgamento justo. Não, não houve. O julgamento do Lula não foi um julgamento justo, tá? Então, a gente começa por aí. Eu gostaria que o Bolsonaro fosse julgado como o Lula foi? Não, não gostaria. Eu não quero que ninguém seja julgado como o Lula foi. Nem eu. Porque é injusto. É errado. A gente não pode querer que o processo penal, que a persecução penal seja diferente para uma outra pessoa. A gente quer justiça? Quer. E é isso que a gente tem que correr atrás. Mas aí o que acontece? Foi lá, Bolsonaro convidou o Moro quando ele ainda era juiz, entre um turno e outro, segundo fala dele, ainda havia processo ali, então havia interesse ali. O que acontece com isso? O juiz Moro, ele vai, faz isso, e depois de tudo isso, depois do Lula ser preso, depois dessa situação toda de não poder concorrer, vai lá o Bolsonaro, convida ele, e ele faz o quê? Aceita ir para o Ministério da Justiça. A peça está lá no tabuleiro. O Temer cumpriu sua missão, saiu, destruiu as proteções trabalhistas, e a gente vai sofrer muito com isso, porque agora nem o judiciário está dando suporte, agora acabou. E o que acontece? O Moro, ele foi dispensado. Ele foi dispensado, não dá ainda para dizer quais os motivos ali internos, mas pode ser que o Moro tivesse que ou assinar algo ou a corroborar com algo que ele poderia ser vítima de um processo pesado depois. Por isso ele deve ter saído. Mas aí é achismo, não dá para confirmar, mas o que dá para confirmar é o Moro cumpriu o seu papel. Não estou dizendo que ele foi atendido, que seus interesses foram atendidos. Eu estou dizendo que ele cumpriu o seu papel para quebrar o país. Por quê? Processou injustamente, usou recursos injustos, usou coisas equivocadas e condenou um inocente a perder uma eleição. Essa foi a função do Moro. O que ele foi convidado para ministro comprovou isso, ajudou a destruir a Lava Jato, e o que o Bolsonaro faz agora? Não existe crime, tá? Tipo, gente, como que não existe crime? Existe crime lá, existe corrupção no Planalto, só que quando você não tem como investigar, como é que você vai descobrir quem é que está cometendo o crime? Isso aí é o que acontecia com o antigo Procurador-Geral da República, escolhido por Fernando Henrique Cardoso, chamado Geraldo Brindeiro. Antigamente, e é nisso que o pessoal se pauta, é nessa falta de memória que nós temos. Geraldo Brindeiro era o arquivador-geral da República. Ele era um procurador-geral da República que deveria processar e julgar os casos
contra o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, e aí o que aconteceu? Esse cara arquivava tudo, ia arquivando, o negócio não andava, e engavetou tudo. Então, se vocês forem ler sobre a privataria tucana, vocês não vão ver nada. Sabe por quê? Porque naquela época não se podia investigar. E no governo PT? No governo PT, houve essa possibilidade de investigação, houve essa possibilidade de análise, houve esse desenvolvimento, esse pensamento. Então, em todo esse período do PT, houve essa possibilidade de fazer essa análise dos julgamentos, houve essa questão de poder investigar. E, obviamente, que você investigando, você vai encontrar alguma coisa. Isso é um fato. Aí, o que você tem, então? O Bolsonaro, ele é mais uma peça. Por que eu digo que ele é mais uma peça? Aí eu vou trazer para vocês uma outra coisa. Vocês se recordam do Assange e da Wikileaks? A Wikileaks comprovou que a Dilma foi espionada. A Wikileaks comprovou que a Angela Merkel, na Alemanha, foi espionada. O Macri, né? E foi investigado também, ou seja, foi espionado, né? Foram todos espionados pelo governo americano. E qual é a consequência para essa questão dessas espionagens? Há um controle sobre a política externa dos países. Com isso, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está perdendo espaço internacional, porque nós estamos atendendo a interesses americanos. Vocês podem ver, o Bolsonaro tem lambido as botas do Trump. Inclusive, nenhum dos dois candidatos à presidência nos Estados Unidos é interessante para o mundo. Só que colocar lá um outro que não o Trump vai fazer com que o Bolsonaro perca poder, vai fazer com que os republicanos tirem esse poder, porque nos Estados Unidos você escolhe, ou você quer ser governado pelos democratas, que são ligados às multinacionais e vão meio que controlar economicamente o mundo, ou vocês pegam os republicanos, que são mais bélicos, que são mais ostensivos, que são mais favoráveis a explodir o mundo, por assim dizer. Então, você escolhe para qual desses lados você quer. Então, é assim que as eleições nos Estados Unidos, é assim que o pensamento nos Estados Unidos acaba sendo conduzido, né? Vocês podem ver. Vocês se lembram, por acaso, de alguma coisa de guerra pesada e tal, na época do Clinton? Não tinha tanto assim. Aí entrou o Bush filho, né? Na época do Bush pai tinha guerra. Entrou o Clinton. Depois entrou o Bush filho. O Bush filho foi lá, guerra, em vários lugares. Aí depois entrou o Obama. O que o Obama queria? O Obama não entrou em nenhuma guerra nova. Ele manteve as guerras antigas, mas ele não fez novas. Ele expandiu o mercado. E o Trump está nessa. O Trump ele vem com um discurso bélico, ele não vem com aquele discurso bélico dos republicanos tradicionais. Ele vem com uma forma de tentar atacar diplomaticamente. Ele saiu de alguns organismos como a OMS, ele rompeu questões diplomáticas para tomar uma posição mais belicosa. Quando ele viu que a disputa dele com a Coreia do Norte ia dar problema de bomba atômica, ele recuou. Mas ele só recuou por conta da Coreia do Norte ter bomba atômica. Porque se não tivesse, eles não fariam nada. Quer dizer, no sentido de eles atacariam. Eles atacariam a Coreia do Norte como se não houvesse amanhã. Eles fariam como fizeram no Afeganistão, como fizeram no Iraque. Então, assim, é aquele negócio, eles cedem armas, cedem munição, cedem uma base para fazer uma divergência política no lugar e depois vão lá cobrar. E o interesse disso está onde? Petróleo, gás e controle das riquezas. O Brasil, e é isso que está. Ah, mas o Brasil, o que tem aqui no Brasil? Gente, o Brasil tem um reservatório de petróleo gigantesco. Nós descobrimos o pré-sal. Nós estamos ao lado da Bolívia, que tem um gasoduto gigantesco. Nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. As reservas de água na Europa já estão acabando. O novo produto não renovável e essencial para o mundo é e será a água. O Brasil tem isso. Então, privatizar tudo para quê? Para destruir. A estratégia americana, ela vem para prejudicar o nosso país, para prejudicar o nosso desenvolvimento, e você tem nisso as suas peças.
Você tem Temer, você tem Bolsonaro, você tem vários outros que têm essa ligação, que têm esse pensamento e têm essa vontade de prejudicar nações em desenvolvimento. Por que é interessante para eles destruir o BRICS, né? O BRICS para quem não sabe, é um organismo, por exemplo, tem o Mercosul, tem a União Europeia, aí você tem o BRICS, que é Brasil, Rússia, África do Sul, China e Índia. São esses países que fazem parte do BRICS. E o que acontece com esse grupo? Em tese, era para esse grupo ser muito unido e todos se ajudarem a se desenvolver. Só que o que os Estados Unidos começou a fazer? Criar batalhas contra a China, criar batalhas para a Índia brigar com a China, criar batalhas para o Brasil se afastar e manter aquela ideia de guerra fria com a Rússia. Então, é nesse contexto que se coloca, nesse contexto que se desenvolve esse pensamento para prejudicar os países em desenvolvimento. Com isso, você empobrece, enfraquece as políticas desses países. E no Brasil, qual é o grande fator que vem acontecendo? E é daí que vem a grande preocupação. O Brasil está perdendo postos de trabalho, o Brasil está perdendo o seu parque industrial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é melhor? Vamos lá, eu dou duas opções para vocês. O que vocês querem? Vocês querem ter uma mina de minério de ferro ou vocês querem ter uma fábrica que produz maquinário com esse ferro? Qual dos dois vocês querem? Qual dos dois vocês acham que vai ser mais lucrativo? É óbvio que a indústria vai ser mais lucrativa. Da mesma forma, vocês querem o quê? Vender matéria-prima ou vender computador? Vocês querem vender matéria-prima ou querem vender carro? O Brasil não tem motor. O único motor que tinha, o Temer foi lá e vendeu, que é a Embraer, uma empresa gigantesca de aviação. Por conta da pandemia, a Boeing está querendo desistir, mas só por conta disso. Quando começou a virar bom negócio para a gente, aí tira, né? Então, essa é a situação, esse é o mercado, essa é a forma com que tem acontecido no Brasil. O Brasil tem perdido o seu parque industrial. O problema é que só de commodities, o que vai acontecer? A nossa balança comercial vai ficar instável, porque vai entrar muito mais produto, ou seja, a gente vai gastar muito mais do que a gente vende. Então, a gente não vai ter dinheiro para sustentar. É como comparando com a casa, como eu faço, né? É como se você ganhasse um salário de R$ 2.000 e comprasse todo mês 5.000. Você vai ter um prejuízo aí todo mês de 3.000. Aí o que você faz? Pede um empréstimo. Aí você vai lá no FMI e pede empréstimo. Beleza. Pagou as suas dívidas. Agora você tem um empréstimo de 30 anos que vai ser, tipo, mais 100 vezes o valor que você comprou. O valor que você pegou de empréstimo. Esse é o milagre econômico. Essa é a estratégia bolsonarista. É tipo, tira as informações, apaga as informações, estamos perdendo indústria, vou pegar empréstimo e aí os outros que se deem bem. É dessa forma que se destrói uma economia. É dessa forma que o Brasil acaba virando papagaio de pirata, vira esse bode expiatório. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um Moro que saiu, não é mais interessante. Vai aparecer outro bode expiatório aí. Vai aparecer outro para atuar. Bolsonaro vai cair? Vai. Mas o que ele tinha que fazer de estrago, ele já fez. Eu acho que o Bolsonaro vai cair. Eu torço muito para isso. Mas a questão é, aquilo que ele fez de estrago não vai ter volta, gente. Não vai ter volta. Esse é o problema. A destruição da Amazônia, a destruição do Pantanal, vão demorar anos e anos e anos para a gente recuperar. Mas a gente já está sofrendo com as temperaturas as consequências disso. Então, esse é o contexto para isso que eu estou falando.